Capítulo 3. Black. Eu sempre soube como as histórias podem ser facilmente alteradas, como elas são iguais a um telefone sem fio, onde o que é dito no início nunca será o mesmo contado no final. Sabia que os boatos poderiam ser inventados em todos aqueles malditos eventos e comemorações. E que, apesar de Jane um dia me contou sobre ela, a nossa princesa, ter sido de verdade, do que muitos um dia espalharam sobre ela, sobre sua aparência, força, inteligência, poder. Reparei que tudo isso era uma grande merda, inventado por algum imbecil caído na floresta do desespero, alucinado pelos sussurros das árvores e, sem dúvida, sendo comido pelos carrapatos das almas. Nunca fiquei tão abismada em minha vida. E olha que eu nem sou tão velha assim, pois em minha mente não conseguia formular um lugar específico onde ela poderia estar naquele momento do sequestro. Como ela estava em um lugar extremamente importante para quem conhece a história de Raul e Eniel, sabendo que este ponto em Gaia foi onde eles se conheceram e que os becos de rochas foi causados por suas batalhas há séculos atrás. Aqueles dois seres extremamente poderosos, eu só conseguia formular uma única coisa em minha mente, ainda assim pouco nítida. Imaginava ela sentada na cama da estância que estava hospedada, com os óculos tortos, enquanto pegava no sono lentamente com a magia de Jane, com os cabelos cor de fogo jogados pelos travesseiros, com uma visão de um anjo deitado sobre cobertas grossas e quentes. Porém, em um momento algum, eu imaginei que nossa princesa cairia desmaiada na porta de uma danceteria exótica, fedendo a urina em coma alcoólico após vomitar as tripas ao coração, com a maquiagem parecendo que acabara de sair de um gangbang, com os cabelos e o rabo de cavalo ridículo presos com força demais, pois puxava os fios no começo de sua testa para trás, o vestido que ao desmaiar se levantou e mostrou toda sua roupa íntima, quem em plena consciência, perante toda essa existência, tatuaria Kiss Me Mac na virilha. Por todos os nossos ancestrais, meu pai, e se algum Deus que não quer nos ver mortos, o destino das nossas terras inteiras, de uma enorme monarquia, da vida de milhões de seres mágicos, de uma porrada de histórias, deveres místicos e a porra de culturas semi-esquecidas, carregadas por anos de mãos em mãos. Tava tudo nesta garota, desmaiada na frente do meu carro. Acho que meu cu pertence mais à realeza do que essa criatura. Devia estar com um ódio estampado no olhar. Conseguia sentir toda a ira moldada ao meu redor, me deixando quente. Parte da minha aura estava quase transparente. Começou a ficar vermelha como sangue. Alguém deste maldito grupo, me diga que não é ela. Falei com desdém. Jenny chega ao meu lado e observa a minha visão. Vê como eu estou com tudo isso e coloca a mão em meu ombro. É ela sim. Sabemos bem que o CFT sempre segue as devidas coordenadas. Esta garota é a nossa princesa. Os traços são parecidos. Me lembro dela. Jack se pronuncia. Nós vamos morrer. Estou crente que vamos. Esta dama. Ele faz aspas com os dedos. Não se parece nem um pouco com nossa princesa. Muito menos com a princesa de Anne Linsley. Todos nós suspiramos simultaneamente. Penso que boa parte deles estava pensando a mesma coisa que eu. As cores que refletiam em suas auras eram de dor, angústia, medo e rebeldia por parte da criança dos infernos, Tammy. Talvez ela só esteja em um mau dia, disse Jane. Não sei ao certo como ela consegue manter a plenitude perante a tal visão catastrófica, pois sua aura ainda era a mesma cor.
de calma e carinho, suspirou ela. Vamos, Tami. Ela olha para a criança, que estoura uma bola de chiclete de couro nos lábios vermelhos. A levante. Jack, a coloque no porta-malas, por favor. Persephone, a amarre. Sabemos o que pode acontecer quando ela chegar ao solo de Linsley. Jack, verifique se ela está bem. Se possível, aumente a glicose dela. E Black, ela olha-me. Se acalme. Não deve ser sempre assim. Essa é somente a sua primeira impressão. Não se deixe levar por ela. Sabe que isso influencia nas ações e motivações do seu dia a dia. Todos começam a seguir as ordens que Jane deu-lhes. Tami usou seus dons para conseguir levitar o corpo da princesa, a puxando pela alma. Eu apertei o botão da chave do CFT e o porta-malas se abre com um solavanco. Tami manuseia a princesa até o porta-malas e a deita e a deita. Neste tempo, o vestido dela sobe ainda mais e vemos que a tatuagem de Kismet agora piora. Ela tem um sorriso na boca do estômago. Por nossos ancestrais, vamos precisar de vocês. Tami coloca no porta-malas. Persephone vai até ele. Ela desenha o fio de prata no ar, que logo toma uma forma física, o fio cristalino e forte. A corda vai precisar ser bem firme para aguentar a transformação que ela vai ter. Persephone amarra com precisão e a força exata. Assassinos sempre sabem dar ótimos nós. Após amarrar o tronco dela, as pernas e as mãos, ela pergunta se devíamos amordaçá-la, pois às vezes a transmutação vem com muitas convulsões na alma. Isso faz com que alguns acabem machucando a parte interna da boca. Alguns seres não falam em Alice por conta disso. Mas Jane, mas Jane diz que é bem provável que sua transformação não ocorrerá muito na área da boca, mas pede para amordaçá-la, só de precaução. Depois que Stephanie termina, Jack vai até ela e analisa o que está em sua frente. Logo, ele abaixou seu vestido por não estar muito interessado no nudismo de uma mulher, gay e ainda mais por cima velho. Ainda tem uma postura na frente à sociedade. As pessoas são muito bem polidas. Ele coloca 2 dedos no pescoço com a mão direita e a esquerda leva ao seu próprio. Seus olhos começam a brilhar em cores variadas, saindo do preto habitual, indo para o vermelho, em seguida azul e depois rosa. Ele enfim avalia o estado físico de Taylor e repara que ela está com a glicose praticamente equilibrada. Desmaiou mais pela queda de pressão e por falta de alimento. A quantidade de álcool no seu organismo ajudou a chegar naquela proporção de desnutrição, pela falta de comida neste dia em específico. Ele começa a transmutação de vitaminas para o seu corpo e para passar para o dela, e da sensação de alimento que o seu organismo vai começar a ter. Começa a equilibrar sua glicose novamente. Logo em seguida, ele a hidrata e com isso termina dizendo que é bem provável que ela acorde em alguns minutos, de 5 a 10 no máximo, que por sorte era o tempo bastante para o CFT chegar em Lindsay. Nós entramos todos no carro, colocamos os cintos em completo silêncio. Até mesmo Tâmara estava calada, calada até demais. Logo liga o carro e ela solta esta pérola. Peço que, em nome das minhas mães, ela realmente esteja em um mau dia. Fala ela com um tom de nojo e receio. Piso no acelerador e saímos do solo de Gaia. O CFT rasga a dimensão da 3D e vamos em direção à nossa. Passamos pelas sombras do universo, chegando na estrada do destino. Entramos no labirintos. O CFT passa por todas as dimensões, atravessando suas paredes com rapidez, sem ser percebido.
Quando vemos, estamos no buraco de minhoca que leva a Linsley. Respiro fundo e começo a segurar a marcha do carro para passarmos com facilidade no buraco de tempo e espaço. Chegando a Linsley em torno de 7 minutos após a saída do solo de Gaia, quando eu paro o carro no mesmo lugar em que dei a partida, Jack começa a tirar o cinto de segurança. Ele enfia a mão em seu paletó azul e retira uma caixa de madeira com cigarros de canela. O leva para a boca e dá uma tragada. Olho-lhe pelo retrovisor e estendo a mão para que ele me alcance um trago. Gosto do gosto doce que a canela tem. Acalma meus nervos. Não sabia dizer o que estávamos esperando para sair do carro. Talvez estarem em processo. O que tínhamos feito? Jane, Jane tinha se virado para trás, olhando para os três sentados no banco. Parecia que iria dizer logo, quando todos nós começamos a ouvir algo resmungando no fundo do carro, algo se debatendo, chutando. Acho bom ela não arranhar meu CFT, pois farei questão de entregá-la para os deuses sem pestanejar, em uma bandeja de prata. Dou uma tragada mais profunda no cigarro e entrego a Jack. Abro as travas da porta e saio. Tammy, me ajude a retirá-la do porta-malas, diz Jane, sabendo que ela não poderia pisar nos solos logo ao ser retirada de lado, e nem sequer ser segurada por quaisquer mão de alguém do reino. Black, me ajude a formar uma sombra insólita no solo para colocá-la em cima. Concordo com a cabeça, então saímos do carro. Todos com um receio, suas auras presentes estavam com a mesma cor, cinza, algo sem definição, pelo medo do desconhecido. Quando qualquer alma, qualquer ser, qualquer forma de vida chega em Linsley, eles começam a ser moldados pela dimensão. Eles se tornam a forma de seus espíritos, ou seja, sua matéria original, independente se você nasceu lá ou se apareceu. Em algum momento essa transmutação acontece. Aconteceu comigo e levou anos, mas acontece e acontece sempre. Aconteceu com Jane em seus 5 anos, aconteceu com Persephone, Jack, almas normais. Porém, ambos são assassinos que tiveram uma transformação dolorosa. O que aconteceu com Tamara foi que ela nasceu um bebê com carne, mas morrendo em algumas semanas e se tornando um espírito morto. E essas transmutações podem ser muito dolorosas, como a de Persephone, que ganhou uma forma totalmente diferente, seus ossos sendo quebrados e remoldados, com a face deformando e sendo reconstruída. Ou pode ser igual a mim. Foi uma transmutação tão lenta, quase indolor. Essa transformação depende das suas atitudes e também do seu caráter. Nenhum de nós sabia ao certo como seria o da nossa princesa. Pedíamos para que ela não sofresse. Mas isso era incerto, com o sangue de demônio que corria em suas veias. Por isso, o chão insólito que Jane e eu iríamos fazer. Saberíamos que se ela iria se transformar ou não, quando a colocássemos em cima de tal solo. Quando ela se deitasse no lugar que Jane e eu preparamos, ela começaria a se transformar, de uma forma quase que indolor. Seria como uma cãibra de leve. Eu abro o porta-malas e todos a vemos, acordada em desespero, em prantos. Eu julgando que a maquiagem dela não poderia ter ficado pior, mas ficou. Um cílio falso já estava no meio de sua bochecha, pois ela começou a se debater ainda mais assim que nos viu a encarando, aqueles estranhos seres. Seus olhos se enchem de lágrimas por causa do medo, sua aura fica expandindo e retraindo em tons de preto. Jane e eu vamos um pouco mais para trás e começamos a formar a sombra com rapidez, perto do portal de Priembe. Quando terminamos, Tamara começa a puxar. Ela ficou parada por alguns segundos, como se não estivesse entendendo o que estava acontecendo, mas o instinto de quaisquer humano sempre fala mais alto.
e ele começou a vir à tona aquele cujo odeio, a adrenalina causada pelo medo e o instinto de sobrevivência. Ela começa a se debater para se livrar das amarras de prata. Estávamos torcendo para que fosse forte o bastante para conter seus poderes, mesmo que adormecidos. Ela se curva para frente e para trás, puxando as mãos com tantas forças que deixariam marcas para serem curadas depois. Foi tudo muito rápido. Quando uma luz forte surgiu em suas mãos, o fio de prata se arrebenta e se desfaz em uma poeira. Ela começa a se mexer dentro do véu branco que portava durante a sua levitação. Feita por Tami, essa criança ainda não estava treinada o bastante para conseguir segurar um demônio dentro dos seus casulos. E assim como a prata começou a virar pó, a névoa se tornou negra e formando um fedor horrível, nos deixando zonzo e cobrindo nossas visões por alguns instantes. Eu consigo afastar ela com rapidez de nossos olhos, e Jane repara que ela irá pisar no solo, pois se movimentou para o lado oposto do chão em que estávamos fazendo. Nada seguraria rápido bastante, as sombras do chão não alcançariam rápido o suficiente, e muito menos as minhas. Taylor possuindo o dom da morte sem controle. Se ela tocar o chão com suas mãos e o local onde ela está começar a morrer, sem dar tempo de avisar toda a Priembe, sem o controle dos poderes dormentes, porra, Raon é a única coisa que eu consigo pensar. Ela destruiria até Kiaria. Jane parece pensar a mesma coisa que eu. Segurem a mão dela! Ela não pode tocar esse solo! Diz Jane na direção a Taylor, que estava prestes a cair no chão. Jane tenta dar a volta no chão negro que estávamos fazendo, perto do portal, mas mesmo assim Taylor vai para o outro lado. Stephanie corre na sua direção, começando a desenhar outro fio de prata para amarrá-la. Jane estava no meio do caminho quando os pés de Taylor estavam prestes a tocar o chão. Não iria dar tempo de segurá-la. Por ancestrais que cuidassem dessa garota, isso iria doer. Jane invoca seu cajado rapidamente e conjura um feitiço, o finca no chão. Ele se torna dourado e brilhante com a velocidade de estrelas cadentes. Isso vai fazendo com que os poderes de Taylor não ultrapassem aquela área. Feitiço de limitação sempre é uma carta na manga. Ele se forma um grande escudo ao redor de Taylor assim que quando ela pisa no chão. Jane sai de perto do seu cajado e puxa todos nós para perto do portal de Priembe, com um gesto simples em suas mãos. Ela conjura outro feitiço que dessa vez era de proteção e guarda, que começa a se espalhar por toda a vila. Todos que estavam em Priembe naquele exato momento começam a congelar. Eles sabiam o que estava acontecendo, pois muitos começaram a se aproximar. Os olhos e os cabelos de Jane começam a ganhar uma cor ainda mais intensa. As estrelas que rodavam em ambas as partes tornam-se mais intensas ainda, brilhantes, impenetráveis. O escudo que percorria toda a vila começou a ficar na mesma cor que o céu noturno. Como diabos ela fez aquilo, mesmo com os poderes adormecidos? Nunca iria entender, afinal, ela, mesmo ela sem eles, é somente uma humana. Fala para Stephanie. Ainda bem que nós colocamos uma mordaça nela, pois mesmo com a mordaça em sua boca, todos nós sentimos a vibração de seu grito ao tocar no solo. Estávamos torcendo para que aquilo não fosse tão dolorido, mas nitidamente não iria acontecer, sendo que logo após a proteção de Jane, ela chegou. A dor. A dor de uma transmutação para uma matéria original. O seu grito fez o chão tremer. Todos nós ficamos assustados com tal coisa. Taylor, após tocar o chão com o corpo, o dourado do que rodeava o escudo ficou negro, como a noite. O cheiro de podre infestou ainda mais o ar. Conheci esse cheiro graças ao meu pai. Era o cheiro da morte, árduo, azedo e principalmente fúnebre. As roupas que ela estava usando começaram a definhar, deixando nua e exposta. Ela começa a gritar ainda mais e mais. Ainda com a mordaça em sua boca, suas mãos, quando ela encosta no chão preto, começam a ficar negras, negras como carne podre, com as pontas dos dedos levemente roxas, representando a putrefação que ela estava acontecendo. Sua pele começa a ficar vermelha, como se estivesse coberta de sangue, e de fato ela estava. Conseguimos sentir os ossos de sua coluna sendo quebrados dentro de seu corpo. Alguns furam a sua pele com as pontas e começa a pingar o sangue no chão. A mordaça enfim sai de sua boca e ela começou a ficar em carne viva. Seus olhos se reviraram para dentro do crânio. Quando voltaram, estavam completamente negros, como se fosse de um demônio. E então, como alguém que passou por uma possessão. Um deles volta a ser a cor normal, os tons de caramelo e café. Mas o outro permanece negro e profundo.
como se não existissem nada além das cavidades oculares. Do lado esquerdo de seu crânio começa a formar uma grande ferida, e de lá surge um chifre que ia rasgando cada vez mais e mais a sua pele, tornando uma direção inversa, ou seja, estava indo para trás, mas nem sequer se curva, como um chifre de bode, e assim, algo pontudo e deitado. Estava coberto de sangue, então não se conseguia ver direito a cor que ele era. A pele começou a apodrecer cada vez mais, e que pingava e escorria sangue pela sua face, entrando dentro de seu olho que voltou ao normal, o deixando coberto do líquido preto. Por conta da putrefação de sua pele, ela gritava de dor, um grito forte, como se e todos nós estávamos observando essa transmutação que tínhamos certeza que era possível ouvir até nos seios gélidos. Afinal, ela carregava o coração desse reino. Se ela sofria, era possível sentir tudo através das terras. O vento levava com rapidez a dor para longe e, ao mesmo tempo, para os reinos vizinhos. Eu podia não ter simpatizado com Taylor, mas não queria sua dor. Estava pedindo para que, em nome dos ancestrais, ela desmaiasse, mas isso não aconteceu também. Ela iria sentir a dor de transformação completa. Suas costas, que estavam curvas e quebradas, começaram a se religar. Suas escápulas começaram a ficar ainda mais para cima, até que rasgaram a sua musculatura e a pele. O sangue escorreu, começando de suas costas, começaram a escorrer pela curva da coluna, indo direto ao chão, formando uma enorme poça de sangue. O seu sangue. Com os ossos expostos ao vento de Anne Linsley, começavam a se formar uma grande massa de sombras que tornaram a forma de uma asa. O que era estranho foi que não eram asas de anjo ou de corvo, e sim asas como de uma borboleta. Eram dois pares de asas negras com manchas rosas. Aquela névoa então entrou dentro do corpo de Taylor, abanhando de sangue. Algumas partes escuras começam a ficar completamente branca. A névoa desenhou seu corpo com traços das asas que vimos formar no ar. Agora estavam desenhadas em seu corpo como uma tatuagem, levemente saltadas, como cicatrizes escuras. As escápulas ainda expostas começaram a se fechar e a pele a se regenerar, mas os seus braços ainda estavam escuros e suas pernas, estralaram e começaram a se juntar. A terra começou a cobri-la e se fundir a ela, as deixando então de terra preta. Os tons de seus dedos ficaram vermelhos e novamente a terra a aconchegou, formando um casulo ao seu redor. Aquilo. O que era aquilo? Seu cabelo estava começando a ficar esvoaçante conforme o vento passava por eles. As pontas começaram a perder o seu tom durante a névoa, mas logo se tornaram visíveis, contudo, agora eram pretos. Então, uma mescla de ruivo e preto. Sabíamos que aquela transmutação estava chegando ao fim quando Taylor começa a respirar ofegante. Ela deita de bruços banhada em sangue e terra, que a abraçou e a aconchegou. Taylor desmaia com a expressão lenta, e o solo que antes era negro e morto voltou a ser dourado graças ao escudo de Jane. Mas esperamos mais alguns segundos para ter certeza que realmente Taylor adormeceu. Ela desfaz os escudos de proteção em Priembe e vai em direção ao seu cajado, ainda fincado no chão, e o retira. A energia que pulsava sobre ele era enorme. O dourado some, e então temos a visão real do solo afetado, pois estava todo queimado, mas a terra que aninhou Taylor estava verde e florido. A grama começou a nascer ao redor e em cima dela, como se estivesse a recebendo, e o seu sangue fossem sementes. Jane conjura outro feitiço que faz Taylor sonhar em paz. Em seus lábios úmidos com sangue nasce um sorriso tranquilo. Eu ando para onde o corpo de Taylor estava caído e dormente, e vejo que a mulher que antes estava desmaiada em seu próprio vômito, antes parecia uma garota de programa, agora se assemelhava a uma criatura deste reino.
Sua pele ficou branca, branca como as terras gélidas. Sua boca vermelha como sangue. Seu cabelo que caía sobre a terra queimada agora era um degradê que parecia de fogo e cinzas. As mãos caídas para frente, pousadas em cima, em sinal de redenção. Ela estava se rendendo. Mas é o quê? Aonde a terra não aninhou os desenhos das asas de borboletas marcados no chão, em sua pele. Seu chifre agora era mais nítido sua cor. Era diferente de um chifre de demônio. Era dourado. Era dourado como o sol. Ela era o sol. Jack, Jane grita. Vem aqui, por favor. Jack sai de perto do portal e vai em direção a Taylor. Ele avalia o estado físico dela e afirma que ela está desmaiada e com febre, e que seu corpo está muito fraco. De acordo com ele, ela iria precisar de nós por no mínimo 2 dias em sono profundo e observação das enfermeiras. Sua mente, sua alma e seu corpo. Os 3 estavam feridos. Ótimo. Ficaria de babá novamente. Jane pede para Tamara levantar Taylor e levá-la até a enfermaria com cuidado. O olhar da pequena era puro medo. Ela solta a perna de Persephone, que segurava com força. Peter acompanha seu olhar, a pequena corrida que a criança fez até a princesa. Priembre, por ser o primeiro reino ao se ver quando chega em Linsley, somos muito responsáveis por ajudar aqueles que passam pela transmutação da matéria original. Nós geralmente ajudamos eles no processo de transformação e depois os damos auxílio caso precise da ajuda interna. Após estarem recuperados, eles são designados ao seu reino com mais afinidade, com seus dons e originalmente a partir do seu código de alma. Estávamos acostumados a ver pessoas se transformando todos os dias. E bom, nem sempre é algo fácil de se ver. Como essa era a nossa princesa, ela sem dúvida foi uma das mais dolorosas para todos, pois sua dor era nossa. Parte dos seus sentimentos foi levada com o vento e a terra portou seu desespero. Tamara passa por nós carregando o Taylor novamente. Ela pega a passarela que levaria até a enfermaria. A madeira nem chegava a ranger com os passos da morta, mas com a energia que estava exaurindo, Taylor tremia. Tudo tudo que estava em cima da passarela começava a sair do caminho, deixando espaço livre para as duas. Jane manda uma das estrelas guias à sua frente, antes de Tammy chegar com uma mensagem para as curandeiras, já estarem preparando um lugar para receber a princesa. Jane repara que todos estavam parados olhando para ela, esperando respostas. Cada um dos seres metamorfos que tinha em Priembre pareciam extremamente confusos e apavorados, mas principalmente preocupados. Ela olha para cada um dos seres que estavam aglomerados. Espero que isso não afete os seus deveres hoje. Peço que, por gentileza, até a princesa acordar, não contem para seus amigos ou familiares de outras hierarquias. Esperem uma semana e podem sair espalhando a novidade. Nenhum deles parecia respirar. Ainda bem que estavam todos mortos. Todos começavam a se mover novamente, parecendo ter voltado às suas realidades, com exceção de Jane, que se vira o olhar para nós. Ela agradece a cada um com um sorriso e uma leve reverência. Obrigado por seus trabalhos. Vocês hoje foram muito necessários. Eu os chamo novamente. Haverá uma convocação de uma reunião mais tarde. Chamo todos pelo interfone. Será no armazém número 4. Persephone diz em seguida: depois que ela se recuperar, ela pode ficar em minha casa? Persephone, como sempre, direta.
e nem sempre compartilha da sensibilidade alheia. Jane pensa por alguns minutos e completa. Irei ver quem irá cuidar da nossa princesa. Vamos precisar de alguém árduo. Não será fácil a aceitação dela. Sem querer ser rude, minha amiga. Você é uma carniceira, disse Jack, ficando mais relaxado e apoiando as mãos no quadril, se curvando com uma perna de leve. Jack e Jane, os primeiros a saírem de perto de Jane, e logo em seguida eu vou andando, indo em direção à casa de Jack. Porém, parece que iriam fazer uma pequena pausa para pegar algumas ervas na cozinha para fazer chá. Eu dou meia volta e vou para o CFT, e o guardo nas sombras do portal de Priembe. E no caminho, mesmo que curto, até meu carro, algum ser bate meu ombro. Ele carregava uma cesta de peixes e sua pele era azul escamosa. Quando meu carro já está novamente dentro das sombras, nem sequer me deu o trabalho de sair de lá. Apesar que o caminho ser maior dentro delas, mas não queria encontrar ninguém, eu queria a paz da minha casa. Eu iria precisar de alguém para ajudar. Quando isso acontecer, quando uma transformação é tão grotesca, você fica em outro nível de exposição. É muito desconfortável. Para um morto, não era nada demais, pois não tem nada a perder com isso. Porém, para um vivo, era tudo. A vida para nossa princesa estava prestes a mudar, e ela não tinha a menor ideia disso. Pobre garota, penso comigo mesmo. Adentro a floresta, apesar de não me afetar quando eu passo por ela, ainda assim, não era um lugar divertido de se entrar em plena consciência. Afinal, ela literalmente come você. Lentamente, ainda por cima. O caminho pelas sombras era calmo. Em algumas partes, o chão era sólido, em outros, macio demais. Porém, quando fico, quando ficou liguento, sabia que estava perto da minha casa. Nas sombras, não tem um som, não tem um cheiro, não tem luz, não tem nada. E aquilo me acalmava. Tudo o que tinha era você. É o lugar perfeito. Comecei a sentir o cheiro de flores, cravos em principal. Casa. Eu cheguei em casa. Quando eu saio de dentro das sombras, me levantei e olhei para o pé direito da pequena escada que tinha de 3 degraus. A casa de madeira em cor amarelo creme era como uma grande trepadeira consumindo o telhado e as telhas de barro. A madeira do chão suja e gasta. Antes de entrar, olho novamente para a floresta do desespero. A quantidade de trigo que crescia ao redor de toda a minha casa me fazia ficar calmo, fazendo aquela dança com a brisa no vento. O som da cascata que tinha no reino vizinho marcava a cidade das murtas. Vejo que minhas flores ficam no Vejo minhas flores que ficam no pequeno cercado de madeira. Precisavam ser regadas. Eu me levanto da namoradeira em que sentei rapidamente e vou cheirá-las. Eu me sinto calmo com isso. Eu enfio o dedo longo e magro no solo seco. É, elas realmente precisam de água, eu penso. Calma, minhas pequenas, eu digo. Logo terão o que precisam e o que desejam. Eu abro a porta de casa para pegar o regador apoiado no antigo toca-discos. Respiro fundo com as pás de meu lar. Sou ótimo com plantas, apesar de ser filho da morte. Na verdade, acho que ambos temos dons muito complicados. Quando os meus afloraram, Jane me colocou como jardineiro da Floresta do Desespero. Vantagens: eu fazia isso sozinho. Desvantagens: eu não gostava daquela floresta. E ela sabia disso.
responsável pelo controle das sementes de almas. Gemas. Por quê? E poucos gostam de adentrar ela. Ou, se alguém desejar morrer novamente, é simples. Já sabe para onde correr. Pelo menos com isso pude construir minha casa longe de todo mundo. Stephanie e Jack ficaram muito tristes com isso, pois eles não tiveram mais quem roubar as ervas para fazerem chás. Ser solitário tem suas vantagens às vezes. As paredes internas eram pintadas de amarelo creme, porém um pouco mais forte do que as lado de fora. Quando se anda no pequeno corredor que leva à cozinha, passando pela passadeira marrom claro, com estampas de um tapete de oração budista. Minha sala era dividida em duas partes. Uma delas ficava uma estante enorme recheada de livros, e fechando por completo, tinha diversas sementes dentro de potes, um do lado do outro, levemente enfileirados. Era onde tinha meu sofá laranja tom de abóbora, com a visão de uma televisão antiga que raramente eu ligava. Na verdade, eu acredito que a queimei quando, sem querer, apoiei diversas marantas em cima dela e a ceguei, sem um prato embaixo. Acontece. Uma mesa de centro de cedro, com uma quantia enorme de balas de caramelos para serem chupadas, levemente mofadas, apoiadas em cima. Minha cozinha era o único cômodo da casa com tons mais alegres. Os armários eram verde claro, com uma mesa de 4 lugares no meio dela, que era bem possível ser vista da sala. Tinha uma toalha trançada que cobria ela inteira, em tons de vermelho queimado. Um buquê, um bule de chá, geleiras quentes e a porta que leva à minha estufa. Era uma francesa com vitral branco que entrava a luz. Parecia a luz do dia, o dia de verdade. Aquecia sempre a minha casa, que durante a noite era muito fria e de manhã era quente demais. A pia de granito branco, sempre suja com terra, pois eu gostava de fazer o replantio dentro de casa. Apesar que eu poderia fazer na estufa, não é a mesma coisa. Pois geralmente eu levava o dia inteiro para fazer esses pequenos detalhes. E como isso, principalmente aqui, eu consigo fazer as 3 fases de plantar uma planta. As que ficavam penduradas na parede balançavam com um ar de leve, parecendo dar um ar de bem-vindo de volta. Eu abro a grande porta da cozinha e consigo ver o meu jardim novamente. Uma lufada de perfume de cravos entra pelo meu nariz e eu dou um sorriso. Eu amo cravos. Dizem que são conhecidas como a flor de defunto, mas na verdade eu sou um defunto e eu gosto delas. São lindas, as mais cheirosas de Gaia. Eu vou até a pia e abro o armário e pego a chaleira dentro dele. Encho de água e coloco para ferver no fogão de lenha. Coloco a madeira dentro dele e acendo o fogo, que logo começa a queimar e estralar. Dou uma ajuda ao fogo, abanando levemente, assoprando. Abro as portas da parte de trás e começo a andar pelo caminho, olhando meio suculentas. Vou levemente até as plantações de ervas e procuro camomila nas placas de identificação que tem. Quando a encontro, acabo pegando algumas outras ervas juntos para misturar ao chá. Volto para dentro de casa, retirando os tênis agora sujos de terra vermelha e preta. Fico somente de meias, que infelizmente era um de pé de cada cor. Acabei perdendo uma delas.
Pego a xícara dentro do armário superior e a apoio em cima da mesa. Pego a chaleira e que logo começa a piar, a retiro do fogão e despejei o líquido quente na xícara. Após fazer isso, apoio a chaleira na pia e me sento, esquecendo de regar minhas plantas. Droga, depois eu faço isso. Quando levo o chá aos lábios, olho para cima e reparo no bolo que tem no armário. Ele começou a mofar. Não senti fome. Não sentia fome muitas vezes. É uma grande merda mesmo. Por que Jane faz isso? Tem que parar de colocar comida escondida na minha casa. Arrumo-me mais tranquilo na cadeira. Ainda estava segurando a xícara que começava a aquecer minhas mãos frias. E penso, coitado de quem vai ficar de babá de Taylor, pois vai precisar da sorte pelos ancestrais. Mas, no fundo, sabia o que eu queria dizer. Eu gostaria de cuidar dela, pois queria ter a certeza de que realmente ela estava em um dia ruim. Sei como é ser um humano que virou um monstro e principalmente, talvez eu conseguiria ajudar ela, principalmente com isso. E se ela também morava na Noruega, é um país relativamente calmo. Taylor provavelmente se parecia comigo. Talvez por ser europeia, os europeus que chegam aqui são sempre reservados. São um dos poucos que eu consigo conversar mais de 3 frases. Mas minha curiosidade por essa princesa era grande. Reparo que os sinos de vento do lado de fora da minha casa começam a tocar, querendo dizer que algo estava para mudar em breve. Os ventos traziam novidades, sentiam algo, não somente algo simples, algo grande. Mas parte de ser babá, sem dúvida essa iria ser a tarefa de Persephone. Teria que ser alguém que soubesse cuidar de alguém. Jane escolheria um ser da vila que provavelmente morasse no centro dela para que ela conseguisse ficar de olho em Taylor. Bom, de qualquer forma, acredito que seria mais fácil se ela ficasse comigo. Mas isso não vai acontecer.